O outro jogo que, obviamente, o torcedor do Botafogo estava atento lá no Newton Santos era o jogo do Palmeiras contra o Fluminense no Allianz. Pai amado. E o Fluminense venceu. Aconteceu. Rapaz, eu vou te falar. Eu achava a missão do Fluminense a mais difícil da galera que tava ali na briga contra o rebaixamento, Era né? pra ter feito 1-0 aí também, já. Porque o Tá Fluminense vendo esse jogo jogou aqui? contra Eu dei o palpite. Palmeiras. Sim. O Atlético Paranaense era um confronto direto em Minas contra o Atlético De Mineiro. repente, E- até o empate servia pros dois. Exato. E o Red Bull Bragantino pegava o Criciúma já Mas rebaixado. vou te falar, o Red Bull faz 1-0, toma o 2-1, faz 3-1, tem um pênalti pro Criciúma que o árbitro tira, o pênalti, Isso. o Vareiro tira, aí depois vira Aí um passeio. 5-1, Isso. Mas assim, é que o Bragantino, na reta final, resolveu. Que foi contra o Atlético Paranaense na Eduardo penúltima Sacha, rodada. 2 gols lá e o terceiro gol hoje. E aí hoje o Fluminense vai no Allianz e consegue Que vencer. vitória, tá? É o quê? Que vitória. Uma vitória bem importante. E assim, cara, eu ia achar uma doideira o Thiago Silva voltar pro futebol brasileiro e ser rebaixado. Assim, o futebol ia ser Mas, Cruel. ó, Cruel. O Fluminense, eu acho que, em questão de desempenho, Sim. ele teve um momento do campeonato que ninguém no campeonato inteiro jogou tão mal que no Fluminense. Eu já o falei Atlético que o Paranaense Grêmio. jogou. Paranaense. O Atlético Paranaense jogou. O Atlético eu acho Paranaense, que não. o Atlético Paranaense foi o Conseguiu. pior time do campeonato em Conseguiu. pelo menos metade do Conseguiu. Brasileirão. Ai, será, mano? A queda do Atlético Paranaense, ela é merecida. Não, eu Porque também o acho. Atlético também acho. jogou menos O bola segundo literalmente que turno o do Fluminense. Atlético Paranaense é um negócio É, bizarro. um negócio desclassificante. O Mas- começo do Fluminense era bizarro Não, também. é. Mas é que o Diniz foi demitido na 12ª. 9 pode ser? pontos o Fluminense tinha. É, então, Quando assim, ele saiu, mas, 9. cara, É isso que eu tô falando. Tipo assim, Tanto que eu acho e não que- era um time que se olhava e tava perdendo, mas, pô, defensivamente tá umas coisas boas. tinha nada. Tanto é que é um time com boa defesa, entre O aspas. time era ruim. Com o Thiago, eu acho que perdeu 2 jogos. O O Fluminense. time era ruim em todas as fases do jogo. Meu, o time era ruim na bola parada, ofensiva e defensiva. Eu sei As como é que é. transições eram ruins. Com bola era ruim, sem bola era ruim também. Assim, não acho que o trabalho do Mano foi, gigante. Mas do que ele pegou, o que ele entregou, acho que ainda salvou. O Fluminense legal. Salvou terminou- literalmente. Salvou literalmente. É isso. O Fluminense foi a quarta melhor O trabalho defesa. do Mano... O Fluminense terminou na 13ª colocação. Não, eu tô falando Veja do que que ele loucura. pegou, porque ele entregou, não. acho que tá Muito legal. bom. É isso. O trabalho é bom. Ó, em Mas termos ele de pegou. defesa, Não sei se a eu ponto não de acho. manter. Não, eu acho que é um trabalho que teve evolução, porque é um trabalho que tava horroroso. É isso. E melhorou Perfeito. um pouco. Perfeito. Mas não acho um bom trabalho. o Fluminense Eu não teve acho a- um bom o trabalho do suficiente Mano. pra salvar. Ah, O mas Fluminense isso não teve a- significa um bom trabalho. E eu acho que o Do que vinha diagnóstico... sendo é bom. Eu Você acho que tem o razão. diagnóstico foi bom. Porque ele chegou e viu Inclusive, que eu era acho um que o Mano não time fica. que tinha Não muito fica. poder técnico, mas não tinha punch, não tinha pegada. É. A mesma coisa que ele passou no Corinthians. Um time O ano envelhecido, passado, é isso. que não tinha físico, não duelava. O que ele fez? Ele Ele trouxe achou uns os caras caminhos mais ou ali. menos, foi no mercado, já não era de meio de temporada do Fluminense, não foi com nenhum hype. Foi um jogador assim que chegou O cara que fez soldadinho. o gol agora. Serna. E tinha Serna. feito contra o Cuiabá. Sim, não foi dele? é Foi dois jogador, gols do jogador Serna. com Dois gols do intensidade, Serna. que cumpre função, que tecnicamente não é nada demais. Mas e é um ele conseguiu soldado. acertar, é soldadinho. É. Jogador que chega e entrega. Ó, o Fluminense termina com a quarta melhor defesa, menos gols que o Fluminense, só Palmeiras 33, Inter 36, e aí ele tá empatado com o Fortaleza, 39. Agora, e outra coisa, olha só, alguém me mandou aqui no Twitter, lembra que a gente passou boa parte do campeonato dizendo que o Corinthians não conseguia Ter mais... atacar, tá. o Corinthians não conseguia ser efetivo, não conseguia atacar, terminou com o quarto melhor ataque. E com o Memphis Depay fazendo um golaço. Yuri Alberto Cara, e uma Memphis dúvida. Depay é Quero o nome ver um disso, né? E Yuri Alberto, artilheiro, junto com o Alejandro, né? Isso, No campeonato. perfeito. Cara, o Yuri Alberto é um jogador que ele readquiriu a confiança e com a confiança voltou o bom futebol dele. Ó. É impressionante. Mano, Mais o Grêmio gols que o tomou Corinthians no 50 gols de Brasileiro, novo. só os 3 primeiros. Que fizeram mais gols que o Corinthians no Brasileiro, só Botafogo, Palmeiras e Flamengo. O Corinthians chegou hoje à 9ª vitória seguida. Recorde. 9ª vitória seguida. Os Recorde. caras falaram na redação que se tivesse mais 10 rodadas, ganhava um turno inteiro. Não é difícil, não. Recorde da história até aqui. O Corinthians ainda mantém, né? Pode estender na primeira rodada do ano que vem. 9 vitórias seguidas do Inter de 2020 e do Atlético Mineiro de 2021. Corinthians igualou com 9 vitórias seguidas. É que pensando aqui, o Corinthians brigou contra o rebaixamento até 4 rodadas atrás, vai. 28ª rodada. Até 9 rodadas atrás. 28ª.
Porque a 28ª ele empata. Aquele jogo que ele empata com o Inter, que Isso. era um cenário Isso. coisa, é aquele jogo, se eu não me engano, é a 28ª rodada. Até ali ele tinha um ponto por rodada, gente. Não, E era pra ser mais, que esse jogo contra o Inter do Corinthians foi muito bom. É isso. Não, é só porque eu queria pontuar aqui, na comparação com os outros que estavam brigando contra o rebaixamento, o Corinthians foi quem conseguiu, em algum momento, jogar bem. Isso, Pensando nos outros, o Atlético Paranaense não teve um momento que jogou bem no Campeonato Brasileiro. O Atlético Acho que o Mineiro, a gente Vitória, já falou sobre das isso, né? condições dele, ele tem jogado bem, cara. Sim. Não, mas tô dizendo os 4 que estavam brigando aqui na última rodada, né? O Bragantino. O Bragantino. Não, ficou acho que uns 10 ou 12 jogos sem vencer também. E Um também tempão. não teve um momento bom no campeonato. Aliás, o E é técnico louco que era que do Cruzeiro que salva o Red Bull, né? Pra mim, o melhor Seabra, recorte do campeonato passado é umas 7, 8 rodadas do Bragantino, que ele joga muita bola. Ele briga contra. Ele briga pelo título. Depois Exato, é a ele última cai. rodada. Mas se a gente pegar em espaço e em desempenho atingido, cara, dava gosto de ver. Os caras O voavam. Furacão, Deixa eu ir pro Allianz, só pedir, o Furacão que o Abel tá falando. toma um gol e é rebaixado em casa. O gol do Sacha rebaixou na quinta-feira o Atlético.